Bom dia a todos, aqui nesse seminário sobre os desafios da especialização agroindustrial e o desenvolvimento regional. Um agradecimento ao Carlos Paiva pelo convite e também cumprimentos aos mais colegas aqui dessa mesa temática, que tem um título bastante grande, bastante variado, então a gente até circulamos alguns e-mails pedindo para o Paiva escrever uma espécie de emenda para nos iluminar. Assim que eu recebi o convite, eu fiquei pensando e tem uma apresentação que eu organizei aqui no PowerPoint, mas eu acho que eu vou apelar para as minhas apresentações, para as minhas questões que eu preparei logo que eu recebi o convite, para ser um pouco mais provocativo. Eu estou aqui na sede da FEE, que é a nossa Fundação de Economia e Estatística, e na minha opinião é uma das instituições que tem não apenas a missão, mas a expertise possível para tratar dessa temática. Eu sei que a FEE está fazendo renovações ainda no seu corpo de técnicos, especialmente técnicos mais jovens, e eu tenho a expectativa, e mais do que a expectativa, até a vontade, o desejo de que essa nova geração de funcionários da FEE que está chegando, eles vão talvez retomar o fôlego que a FEE teve nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, quando foi produzido, na minha opinião, um dos melhores estudos diagnósticos sobre a agropecuária no Rio Grande do Sul, chamado 25 anos de Economia Gaúcha, que tinha um capítulo específico sobre a agropecuária. E nesse sentido é que eu vou me manifestar, justamente no sentido de tentar, então, ler um pouco da realidade que nós vivemos no Rio Grande do Sul e quais são as questões que se colocam. Eu vou partir, na minha apresentação, isso está materializado em dados do censo agropecuário e outras coisas, mas eu vou partir de duas questões. Qual é, na minha perspectiva, a raiz dos principais problemas de especialização e de, digamos assim, eu diria assim, um certo travamento do processo de desenvolvimento da agropecuária no Rio Grande do Sul e que se traduz em fortes desequilíbrios regionais. Eu tenho duas hipóteses. Eu acho que o Rio Grande do Sul está, no momento, passando por um processo de transformação estrutural e que esse processo está sendo, na minha opinião, pouco analisado. A primeira hipótese é que nós estamos no momento de esgotamento de uma fase, de uma etapa do processo de desenvolvimento da nossa agropecuária, da nossa agricultura, e diria até mais, eu acho que da própria economia do Rio Grande do Sul, que se iniciou na década de 70 e se encerrou mais ou menos por volta de 2000, e nós estamos no meio de um processo de transição. Esse processo, basicamente, olhando ele para o lado da agricultura, ele basicamente está assentado naquilo que foi, na minha opinião, durante 30 anos, uma forma específica de inserção, um tipo muito particular de agricultura que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, um pouco também em Santa Catarina e Paraná, que é o chamado agricultor familiar modernizado. A modernização da agricultura brasileira, ela foi muito especializada, e somente no Rio Grande do Sul, somente no sul do Brasil, especialmente em algumas regiões do sul do Brasil, alguns tipos de agricultores conseguiram se modernizar, porque ela não foi concebida para fazer modernização da pequena agricultura. Tem um texto do Eliseu Alves, que saiu há pouco tempo atrás agora, que mostra exatamente isso. Cerca de toda a produção agropecuária brasileira, que é uma das mais pujantes do mundo, é feita por alguma coisa em torno de 18% dos 5 milhões e 160 mil estabelecimentos. Nós andamos fazendo umas contas, está na minha apresentação, no Rio Grande do Sul é mais ou menos a mesma proporção. Ou seja, em torno de 20% dos estabelecimentos produzem tudo o que a agricultura do Rio Grande do Sul produz em termos de valor bruto da produção. Esse é um dos desafios que eu deixo para os economistas da FEE, pegar os dados do censo agropecuário e dar
uma olhada quem é que produz o quê e cruzar isso com área, né, cruzar isso com idade, cruzar isso com algumas outras variáveis, né. E esse tipo específico, portanto, eu quero elaborar a minha hipótese de agricultor familiar modernizado, ele somente pôde se desenvolver, se modernizar, e esse é o tipo de agricultor que está na base da cooperativa, que falava o colega do Paraná, o nosso presidente, anteriormente. Esse agricultor, no caso do Rio Grande do Sul, ele está agora passando por um processo de transformação estrutural. Por quê? Porque basicamente as condições, o ambiente, o cenário no qual ele se inseriu entre 70 e 2000, ele se alterou. Ele era basicamente um produtor de matéria-prima. Essa matéria-prima ia nos anos 70 e 80 para as cooperativas, basicamente no Rio Grande do Sul, e dos anos 90 para cá ela está indo para algumas empresas privadas. Só que o cenário está mudando porque existe uma coisa que chama-se globalização do sistema agroalimentar, e essa globalização do sistema agroalimentar não é mais apenas comércio de produtos agrícolas in natura, e basicamente esse sistema agroalimentar ele passa a operar uma cadeia que vai da propriedade até o consumo. E esse processo está criando, no caso do Brasil, um deslocamento da base produtiva do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para o centro do país, para a região centro-oeste. Então, na minha expectativa, estou levantando essa hipótese, eu espero até que eu esteja errado com essa hipótese, eu espero que, pouperianamente falando, seja uma hipótese a ser refutada, porque isso vai causar, a partir de 2020, 2030 em diante, sérios problemas para a competitividade da agricultura do Rio Grande do Sul. E eu vou desenvolver um pouco essa hipótese, porque isso está no texto do Paiva também, ou seja, a minha constatação é: há uma perda estrutural da competitividade da agricultura do Rio Grande do Sul, e isso está se refletindo já em ampliação de desequilíbrios regionais. Então, ao invés de resolver os desequilíbrios, as desigualdades regionais que nós historicamente temos na formação do nosso Estado, esses desequilíbrios eles vão aumentar em face desse novo cenário aí existente. Então, essa agricultura familiar modernizada, que logrou se inserir uma dinâmica internacional entre os anos 1970, aqui eu estou fazendo uma periodização grosso modo, não necessariamente precisa obedecer esse recorte temporal, mas ela está sendo substituída rapidamente por um outro tipo de base produtiva, que não é mais esse agricultor familiar que produz o seu produto e entrega. Ele agora é um produtor absolutamente integrado, inserido nesse sistema agroalimentar. E essa competitividade foi assim porque basicamente ela se apoiou, ela se sustentou em cima do fator abundante dessa agricultura, que era o fator força de trabalho. E hoje força de trabalho não explica mais competitividade na agricultura. Hoje o que explica cada vez mais é tecnologia. Então, o fato da agricultura final dos anos 60, 80, 70, 80 ter muita gente dentro da propriedade e, portanto, força de trabalho barata e mal paga, né, conseguia produzir quantidades de milho, soja e trigo altas, né, muitas vezes sobreexplorando essa força de trabalho, garantiu durante esse período uma boa competitividade. Hoje nós estamos indo para uma especialização muito forte e uma inserção de tecnologias muito forte. Essa força de trabalho já não existe mais e ela está se deslocando. Então essa é a minha primeira hipótese. A segunda hipótese, na minha opinião, é uma hipótese já levantada por outros economistas, não sou original nisso, eu estou apenas aqui subscrevendo ela, é que nós estamos passando, muito antes de qualquer outro estado brasileiro e antes mesmo do Brasil, do chamado boom demográfico. O assim chamado boom demográfico, ou seja, tem um estudo recente que saiu aqui pelas demógrafas da FE, que mostra que a nossa vantagem competitiva em termos de uso de força de trabalho em idade ativa, população economicamente ativa, para o conjunto da economia brasileira, ele se esgotou. E eu
No meio rural, esse boom demográfico já terminou. Por quê? Porque nós enxugamos na década de 70 e na década de 80, as mulheres do meio rural, elas foram as primeiras a saírem, né, para virem para Porto Alegre, para virem para Caxias do Sul, para a região metropolitana. A taxa de natalidade, a taxa de fecundidade hoje no meio rural é baixíssima. E tem municípios que não têm mais moças para casar. Isso é o que gera um grande problema, uma grande discussão do movimento sindical em torno da falta de sucessores. A questão não é sucessora, a questão é simplesmente não existe mais jovens no meio rural. Então é nesse sentido que eu acho que essas são as duas hipóteses que, se o Rio Grande do Sul não pensar, e eu acho que a FER tem como instituição que está vinculada à Secretaria de Planejamento do Estado, ela é a instituição que, se existe alguma luz de inteligência no nosso governo do Estado, ela acha que ela deve estar na FER. E eu faria muito gosto que a FER produzisse estudos prospectivos, como foram produzidos no final dos anos 70 e início dos anos 80, dizendo, olha, se nós não fizermos isso, o nosso Estado vai para o caminho que ele está hoje. Tá? E se nós não fizermos esses estudos hoje, em 2020 já está aí, 2030, nós teremos perdido completamente esses dois fatores que hoje ainda garantem um pouco da nossa competitividade, que é força de trabalho barata, que foi o que garantiu a competitividade da agricultura gaúcha nos anos 70 e 80, por conta da nossa colonização de origem europeia, muito filho, né? E hoje o boom demográfico. E aí eu vou desenvolver 3 ideias nessa minha apresentação e conectam-se a essas duas grandes hipóteses de pesquisa a serem desdobradas em outros trabalhos futuros. Eu vou começar, quando eu recebi o convite, eu pensei, eu vou fazer um negócio completamente diferente. Geralmente a gente começa fazendo uma leitura da história, depois a gente coloca primeiro a gente coloca as causas, depois analisa as razões das causas e efeitos. Eu vou começar diferente, eu vou começar quais são os problemas, quais são os efeitos que os problemas geram, quais são as causas, e vou terminar dando um chute, dizendo o que eu acho que poderiam ser algumas das saídas. Eu vejo 6 problemas da agropecuária gaúcha que se amarram, que se ligam a essas duas hipóteses mais gerais. Primeiro, eu concordo, Carlos, com a tua hipótese, que também ela está apenas esboçada, porque é um texto muito ainda in progress, né? Que tu elaboraste para nos provocar. Eu concordo que nós estamos vivendo uma perda de competitividade, e essa perda de competitividade ela é mais forte na agropecuária, na agricultura do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, claramente, a Maria Benetti já tinha mostrado isso há vários anos atrás, os textos dela, o deslocamento da produção de grãos do sul do Brasil, e aí não é só do Rio Grande do Sul, é também do Paraná, e a cooperativa faz exatamente isso. Ela está inteligentemente fazendo isso, né? Se deslocando para o centro-oeste. Assim que os problemas de logística forem resolvidos, e eles vão ser resolvidos, porque a bancada ruralista no Congresso é muito forte, e a nossa presidente atual ela é crescimentista, desenvolvimentista. Ela ontem mesmo inaugurou mais uma usina hidrelétrica no norte do país, e os problemas de logística vão ser resolvidos nos próximos 10 anos, não tenho dúvida. E assim que eles forem resolvidos, a competitividade dos grãos, da agricultura, da grande agricultura de escala de grãos do centro-oeste, vai desbancar ainda mais a competitividade da agricultura do Rio Grande do Sul. Essa informação ela é tão séria porque ela não compromete só a competitividade da produção de grãos, mas ela também compromete a competitividade das cadeias produtivas importantíssimas da agricultura do Rio Grande do Sul, que são aquelas que usam grão, e o grão básico é milho, que é frangos e suínos. Se vocês forem perguntar ao pessoal da Fiergs, né, tem um enorme problema na cadeia produtiva de frango. E o que fez a empresa aqui, a Du Frango Sul, quebrar, não foi só o problema que ela teve na França, não, foi um problema de competitividade aqui mesmo. Né? E os frigoríficos que estão sobrevivendo são aqueles que trabalham com o mercado local e regional. Mas isso do ponto de vista do que representa a capacidade instalada
pequenos aí, tipo esses que estão aí, São Sebastião do Caí, Caxias, ali na volta, ali tem vários frigoríficos pequenos, né? Mas eles do ponto de vista do agregado. Então eu acho que há sim uma perda de competitividade mais geral de várias cadeias e de vários produtos, e há um processo de deslocamento, de desterritorialização da produção. Segundo problema, há um aumento gigantesco dos custos de produção na agricultura. A agricultura atual não é mais aquela competitiva, como eu disse antes, né, por conta da quantidade de força de trabalho, famílias de 5, 6 filhos, isso não existe mais no meio rural. Hoje é uma agricultura altamente mecanizada, uma agricultura que exige pouca força de trabalho, mas é uma agricultura extremamente cara. Extremamente caro. O sujeito tem que ir ao banco tirar 20, 30, 40 mil reais para jogar no solo. E essa agricultura, o seu retorno depende de fatores que o agricultor não controla, que são os preços internacionais, que são as dinâmicas dos mercados agrícolas internacionais. Esse ano a soja está no preço bom. Mas quem garante? Se a gente fizer uma análise histórica, nós vamos ver que os preços são flutuantes, sem contar aqui os problemas climáticos que o Paiva também destaca nos textos dele. Então, uma agricultura de alto custo, né, com enorme concentração, e essa é que faz, e essa agricultura ela é extremamente excludente, ela vai expulsando quantidades anuais cada vez maiores de número de agricultores. Claro que a produção não cai, a quantidade produzida não cai, porque um agricultor ele produz mais, aí o efeito do fator tecnológico, mas o número de agricultores vai cair. E essa é uma questão, inclusive, que eu queria discutir, como é que a cooperativa trabalha. E a cooperativa fez esse processo de mudança interno deles. Se vocês olharam ali, até 91 tinha 80% até 10 hectares. E agora, no ano mais recente, foi 60 e poucos por cento até 10 hectares. Por quê? Porque simplesmente esse pessoal, até os 10 hectares, não consegue sobreviver fazendo uma agricultura de grãos, uma agricultura nesse patamar. E nós não temos visto, e depois eu vou falar sobre isso, um processo de diversificação dessa agricultura de grãos para outros sistemas de produção. Segundo ponto. Terceiro problema, é uma agricultura cada vez mais dependente e cativa de grandes oligopólios. O Brasil está apenas no começo do processo de centralização do capital no setor agropecuário. Internacionalmente há uma enorme centralização de 5, 6, 10 grandes empresas que estão liderando, Estados Unidos à frente. Se vocês olharem quem são as grandes empresas nos Estados Unidos que concentram a produção agropecuária, no sentido das grandes cadeias, é meia dúzia. O Brasil ainda tem cooperativas como a Lar, que apresentou aqui. Essa é uma questão. Qual é a capacidade de sobrevivência das nossas cooperativas, eu diria, do capital nacional, em face dessa avalanche da globalização que vem aí? E eu não tenho dúvida que ela virá, porque se esses mercados são cada vez mais globalizados, e a China e a Índia, que são os dois grandes consumidores, ou do Sudoeste Asiático, eles vão exigir mudanças logísticas, e uma cooperativa como a Lar, a nossa Cotrijal, a nossa Cotrijuí, não tem como fazer. Não tem como fazer. Isso representa custos de capital gigantescos e só uma atuação global justifica isso. E aí a pergunta é, o que vamos fazer nós com as nossas cooperativas que são ainda fortemente de capital nacional? Ninguém está pensando isso. Ninguém está discutindo isso. Não vejo pessoas refletindo sobre isso, né, sobre essa ameaça que representa, na minha opinião, um processo mais geral de globalização do sistema agroalimentar e os seus efeitos para os países na agricultura. Terceiro grande problema, esse problema mais geral da concentração do sistema agroalimentar, ele se desdobra num problema conexo ou um corolário, que é a enorme concentração dentro do setor agropecuário. Como eu já disse antes, o estudo do Eliseu Alves, com base nos últimos dados do censo agropecuário, mostra que 18% dos estabelecimentos produzem 80% do valor bruto da produção. E no Rio Grande do Sul não é diferente. Então a pergunta não é o que fazer com esses 18%, a pergunta é o que fazer com os outros que estão fora.
De que estão vivendo eles? Essa é a minha pergunta, é uma pergunta de pesquisa que eu vou fazer. O que estão fazendo eles, como eles estão vivendo? Podem ser de atividades não agrícolas, podem ser de aposentadorias, mas a pergunta é, isso é sustentável do ponto de vista econômico? É isso que nós esperamos? Então, se essa for a resposta, eu não precisa nem discutir se tem alternativas ao Bolsa Família. A resposta já está dada, não tem. Bolsa Família é ato infinito, é para sempre. Quem entrou não tem porta de saída. Então eu tenho, são um número de estabelecimentos, poucos, cada vez poucos produzem mais. Terceiro problema, eu já mencionei, transição demográfica. Eu levantei ele como hipótese. Os dados da FEE, os dados do censo demográfico são muito claros a esse respeito. Nós já passamos, o Estado do Rio Grande do Sul já passou pelo seu boom demográfico. O processo de deslocamento, por exemplo, de um setor intensivo da indústria gaúcha em força de trabalho, que é o calçado, já percebeu isso, né? E já se foi, ele já se foi para o Nordeste e não tem mais volta. Né? Por quê? Porque nós não temos mais uma mão de obra barata no Rio Grande do Sul e jovem. A nossa mão de obra é cada vez mais, tem idade cada vez mais elevada e é uma população que não aceita trabalhar por um salário mínimo. Esse é o problema na minha cidade. Eu moro em Dois Irmãos, eu sei. O sucesso, eu sempre digo para o meu irmão, que é presidente do sindicato, qual é o grande problema de Dois Irmãos? Que é um dos centros. O problema é o sucesso. Nós somos vítimas do sucesso, porque o setor de calçado se desenvolveu, agregou mais valor, os salários foram subindo, o sindicato foi se organizando, conseguiu salários mais altos, só que chegou um determinado momento que a indústria chegou à conclusão de que é muito mais barato produzir calçado na Bahia, no Ceará, e todas as empresas que estão em Dois Irmãos, que são empresas sólidas, se tocaram para lá. Elas mantêm as sedes aqui, porque o pessoal é nascido ali, o gaúcho, né, elas gostam dali e tal, mas o dinheiro mesmo vem da Bahia. Então, isso está se repetindo nos outros setores. Para as indústrias vinícolas de Caxias do Sul, a mesma coisa. Então, isso tem reflexos enormes, gigantes dessa mudança, esse envelhecimento da população do Rio Grande do Sul e a falta de sucessores ao mesmo tempo, tem impactos brutais nos processos de desenvolvimento, na estagnação de determinadas regiões e na aceleração, ou no aceleramento, das desigualdades regionais. E por fim, meu sexto ponto, eu não vejo nenhum projeto político, estratégico de desenvolvimento para a agricultura do Rio Grande do Sul, infelizmente. Nós não temos nem um diagnóstico sólido e menos ainda nós temos consenso, nós gaúchos, sobre o que fazer. Nós não temos. E continuamos o que fazendo, mais do mesmo. Mais crédito para os nossos agricultores a cada ano. Se eu poder desenvolver no próximo ponto. Então esses são 6 problemas, na minha opinião. Podem ter outros, claro que isso aqui é uma visão muito pessoal, muito relativa. Então, se esses 6 são os problemas, quais são os efeitos que esses problemas geram? Vou tentar ser mais breve. Primeiro, um problema de deslocamento e de desterritorialização da produção. Como eu já falei, da soja, que não só se desloca para fora do estado, mas também procura vantagens comparativas em intra-território do Rio Grande do Sul. É o caso, por exemplo, tive agora, final de semana, um feriado, em Santa Vitória do Palmar, o pessoal está plantando soja em Santa Vitória do Palmar. Soja em Santa Vitória do Palmar. Por quê? Porque a terra no Planalto Médio é muito cara, o preço da soja, a história da renda diferencial da terra do Marx, compensa plantar, inclusive no pior solo, onde o solo que exige mais adubação, né, que é o solo lá bastante raso de Santa Vitória do Palmar. Pessoal, isso é completamente insustentável. Os sujeitos eles estão botando quantidade de quilos de adubo, de insumos, como eu digo, é uma agricultura caríssima. Ela só se justifica porque o preço da saca da soja está em $60. E se tiver uma seca? E se tiver uma queda de preços? E tem outra, o sujeito que arrenda um solo desse não consegue arrendar por um ano, ele tem que fazer um contrato por 5, 10 anos. E aí? Como é que ele vai diluir esses custos de 5, 10 anos numa ou duas safras? E se ele for mal sucedido, quem paga a conta vai ser o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil não fica com a dívida, ele vai repassar para o conjunto dos tomadores de crédito dele, assim como é no cheque especial. Segundo efeito disso é o endividamento.
o grande problema da agricultura do Rio Grande do Sul é o endividamento. Eu não sei, lá os rapazes na cooperativa, os nossos agricultores do Rio Grande do Sul estão todos com a corda no pescoço. Todos estão endividados. Do pequeno, do agricultor familiar até o grande agricultor. E ninguém fala disso. E nós estamos dando cada vez mais do mesmo veneno para eles. Nesse caso aqui o veneno é o crédito. Por quê? Porque a agricultura se especializou de tal forma, entrou numa dependência de trajetória de tal jeito que produzir soja para o agricultor é muito fácil. Eu já entrevistei agricultores nas minhas pesquisas que dizem, olha, eu gosto de produzir soja, porque meu pai produziu e produzir soja é fácil, é cada vez mais fácil. A gente sobe num trator, as máquinas são tão sofisticadas, quem for nesse Inter deve ter visto, que o sujeito trabalha, na verdade, alguns dias por mês. O resto ele senta em casa e toma chimarrão. E quando não dá certo, ele bate no Banco do Brasil, faz uma ocupação na frente da Receita e rola dívida. Então nós estamos aí rolando uma dívida agrícola que hoje é de 1,5 vezes o tamanho do orçamento da agricultura brasileira. As estatísticas do Congresso Nacional, da CPI, do endividamento há 3 ou 4 anos atrás, são de que a dívida dos agricultores é de alguma coisa em torno de 140 bilhões de reais. Não é por nada que, se vocês forem pegar os dados do Censo Agropecuário, na parte que os agricultores têm que preencher do questionário, no item sobre se eles têm dívidas ou não, é a parte que um número muito pequeno de agricultores entrevistados preencheu. Eles se omitiram a dar essa informação. Quem descobriu isso foi o economista da USP, Guilherme Dias Leite. Ele abriu os dados e ele estatisticamente verificou que não era possível fazer porque tinha muito poucos respondentes. Por que o pessoal se nega a responder esse item do questionário? Por que eles se negam a responder? E nós fizemos já estudos sobre a pecuária de corte, a mesma coisa. Quando você vai fazer estudos empíricos, sem abrangência tão grande do censo, você vê a mesma coisa. E não são só os grandes que estão endividados, os agricultores familiares também estão endividados. Nosso governo do estado acabou de fazer um perdão de dívidas agora há 2 meses atrás. E lançou isso, a Secretaria do Desenvolvimento Rural lançou isso como uma grande medida. Ora, primeiro você endivida eles para depois perdoar. Esse jogo de soma zero aí não vai levar a lugar nenhum. Quem é que paga esse dinheiro aí? Terceiro efeito disso é uma enorme dependência de mercados. Nós não governamos mais os mercados onde nós entramos. Para mim, o sinal, a luz amarela ligou com a criação da Brasil Food. A Brasil Food, a quebra da Sadia e a fusão da Sadia com a Perdigão, na minha opinião, representou uma nova tendência dessas grandes transnacionais do setor agroalimentar. E elas fizeram isso com dinheiro do BNDES, um capitalismo nacional, que usa o dinheiro dos fundos de pensões, pegaram o dinheiro do BNDES e criaram uma grande transnacional. Só que é uma forma de operação, um império agroalimentar extremamente dependente, ele pode ser aparentemente forte. Todo mundo, quem é que acreditava que a Sadia ia quebrar? A Sadia quebrou como aquela história dos 3 porquinhos, que o lobo mau deu um sopro na casinha e a casa caiu. Uma crise de títulos de dívida num banco norte-americano quebrou a Sadia nossa aqui. Então esse é um problema, essa enorme dependência, essa enorme fragilidade, ela é bastante problemática. Terceiro efeito, se esses processos de desarticulação, ou melhor, de deslocamento econômico, eles forem se acelerarem nessa perspectiva que eu estou levantando, nós vamos ter ainda mais problemas em relação a achar sucessores no meio rural. Ou seja, o nosso problema demográfico tende a se ampliar. Qual é o filho do agricultor que quer dar uma propriedade onde o pai tem uma dívida de 30, 40 mil reais? Eu não sei qual é a realidade da cooperativa lá, mas no Rio Grande do Sul, uma boa parte dos agricultores do Planalto Médio, os pais têm trator novo na garagem, mas é uma dívida de 80, 100 mil reais. Esse programa aí, o Mais Alimentos, foi crédito para concessão de compra de trator com 5 anos de carência.
e, se eu não me engano, 10 ou 15 ou até 20 para pagar. Então você herda do seu pai a propriedade, mas você herda junto um espólio que não é nada interessante. Se o sujeito tem uma atividade fora da propriedade, com custo de oportunidade mais barato, é claro que ele vai fazer isso. É claro que ele vai fazer isso. E as mulheres, principalmente. As mulheres não querem herdar dívidas e meter a mão na massa na agricultura. Porque eu não estou nem falando da baixa autoestima, né, da ideia do agricultor, enfim, de todos os problemas mais de natureza cultural, que não são pequenos e não são pouco importantes, não. Que faz com que os agricultores vão embora. Então esse é um terceiro efeito. O quarto é, e aí ele se refere a esse diagnóstico mais geral da causa. O quarto é que os nossos atores sociais, nossas instituições, elas batem cabeça aqui no Rio Grande do Sul, né? Para usar o linguajar futebolístico. Ou seja, a Federação da Agricultura, a FASU, ou seja, as instituições de representação dos agricultores, e mesmo nós da academia, nós estudiosos, nós batemos cabeça, nós não temos diagnóstico, os atores sociais atuam politicamente de forma segmentada, né? O Estado e as políticas públicas são refratárias desse processo mais geral, ou seja, as políticas públicas que são exercidas, o PRONAF é uma grande coisa, só que o PRONAF faz mais do mesmo. Ele é funcional a esse sistema agroalimentar, essa forma de produção. Por quê? Porque ele, afinal de contas, ele é crédito barato para os agricultores que compram insumos, basicamente adubos e sementes e agroquímicos, né? Então, a agricultura brasileira, o crédito para a agricultura brasileira está indo para onde, pessoal? Está indo para casa que vende produtos agropecuários. Então, é um juro barato que a sociedade brasileira faz um enorme esforço com justificativa para pagar, que é de dar crédito mais barato, porque são agricultores familiares, blá 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 blá, um setor, os coitadinhos, os pobres, então precisam ser protegidos. Ótimo, eu sou de acordo, não tem nenhum problema. A questão toda é a seguinte: eles não embolsam esse resultado. Quem fica com esse resultado é o chamado consumo intermediário. Nós acabamos de fazer um estudo agora, com os dados do IBGE, calculamos o consumo intermediário da agricultura patronal versus a agricultura familiar, que o censo permite fazer. Qual é a surpresa? A surpresa é: agricultor familiar gasta mais para produzir do que agricultor não familiar. Óbvio, ele é pequeno, ele não tem mais força de trabalho dentro da propriedade, ele tem que maximizar agora o fator tecnologia. Então, ele usa mais adubo, mais calcário, ele é o agricultor que está sempre na ponta para usar mais semente transgênica. Só que isso tudo é mercadoria, como dizia o velho Marx. Isso já não é mais vai lá no vizinho e troca semente, troca dias de trabalho. Não funciona mais assim a agricultura. A agricultura agora é capitalista. Esses insumos todos têm que ser pagos ao final da operação, né? Então isso gera uma agricultura altamente dependente e políticas públicas refratárias desse processo. E aí eu já vou me encerrando com as minhas provocações, com as minhas questões, no sentido de levantar alguns pontos. O que eu acho que tem que ser feito? Em primeiro lugar, eu acho que tem que se repensar as políticas de crédito para a agricultura. Tem que se repensar o crédito, processo de financiamento, outros compromissos. Em segundo lugar, processos de incentivos fiscais. Eu não sou contra os incentivos fiscais, eu acho que eles têm que ter, acho que eles podem ser um instrumento do Estado, do Rio Grande do Sul, por exemplo, do governo do Estado, para se proteger contra esse processo de deslocamento, de desterritorialização da indústria, só que tem que ser pensado. Não pode ser feito como foi feito, por exemplo, com o uso do Fundopem, que a ex-governadora Iera Cruz fez, concedeu o crédito Fundopem para a Nestlé se instalar em Palmeira das Missões. A Nestlé se instalou lá com uma planta de leite, produz leite em pó, coletou todo o leite de pequenas agroindústrias que tinha lá. A Nestlé entrou em 3, 4 anos, uma rede gigante de pequenas empresas que coletavam, que produziam leite lá de agricultura familiar, quebraram, porque a Nestlé colocou 5 centavos, 10 centavos mais caro
litro de leite, então eles entregaram o leite para ela. E o que a Nestlé faz com o leite? A Nestlé, presidente, não processa, como vocês processam, o leite na planta local e redistribuem. A Nestlé faz leite em pó e exporta o leite em pó com a marca da Nestlé e assim por diante. Esse é o grande problema da maior parte das regiões, Paiva, que a gente tem que discutir. A questão não é produção de riqueza, a questão é como se essa riqueza fica naquele território. O problema da metade sul, que eu tenho discutido com o pessoal lá que está fazendo trabalho, o problema da metade sul é justamente esse. Pega o caso específico de Santa Vitória do Palmar. Santa Vitória do Palmar é o maior produtor de arroz individual. Só que onde é que beneficia o arroz? É em Camaquã. O ICMS, onde é gerado e para onde ele vai, é em Camaquã. Então, o Estado tem que ter políticas que façam com que o retorno do ICMS, que é um acesso importante de recursos, ele não fique só no lugar onde o produto é processado, industrializado, onde também é produzido. E ademais, no caso de Santa Vitória, esse problema, você tem ainda o problema do que os proprietários de terras, na maior parte desses municípios, são absenteístas. O senhor deve saber muito melhor que eu, que o sujeito que tem fazenda lá em Santa Vitória não mora lá, ele mora em Pelotas. Lá ele só produz e tem a sua atividade produtiva, mas o dinheiro, a família dele, o consumo dele, o dinheiro do banco, a conta do banco dele, está no Banco do Brasil em Pelotas, ou em Rio Grande. E isso vale também para outros municípios. Então os municípios pequenos, nessa dinâmica regional, têm enormes dificuldades. Terceiro, bom, em relação à reforma agrária ou processos fundiários, eu acho que nesse contexto quase que perde sentido, né? E por fim, quarto, eu diria sobre o papel do Estado, e aí eu não imagino o Estado regional, o Estado aqui do Rio Grande do Sul, mas é o Estado país, pensar formas de regulação do sistema agroalimentar. Porque esse processo de concentração, centralização do capital que está em andamento, ele está só no começo e a tendência, na minha opinião, é que isso vai gerar consequências extremamente nocivas para os próximos anos. Nesse sentido é que eu termino, então, dizendo que eu acho que nós, pesquisadores, nós cientistas, nós temos um enorme trabalho pela frente da gente oferecer para a sociedade gaúcha, oferecer para gerações futuras esse diagnóstico e que possam ser tomadas iniciativas. Porque, sinceramente, eu estou muito temeroso, estou muito temeroso com os anos vindouros, com o futuro vindouro em relação a esse quadro que nós vivemos no